Oi, Ângela, tudo bom? Oba, tudo bem, Regina? Estamos de Tudo volta. jóia? Nós estamos aqui retomando. Vamos conversar hoje o segundo episódio dessa conversa que eu Sim, estou com a Ângela Graciela. Para quem não assistiu o primeiro episódio, ele já está publicado aqui. Então, volta lá e assiste o primeiro. Não tem uma sequência necessariamente, dá para assistir os episódios fora de ordem, mas é importante que você assista, né, o episódio anterior também, para que você entenda. A Ângela vai se apresentar brevemente e o que a gente vai falar aqui é chamar atenção sobre alguns pontos, ensinar algumas coisas que são extremamente relevantes para as pessoas que estão passando por um processo de entrevista, né? Seja em português ou em inglês. Um momento tão importante de busca de um novo emprego, melhoria de cargo. A Ângela é uma especialista nesse assunto e a gente está gravando uma série para falar sobre vários aspectos da entrevista para poder ajudar quem está nesse processo. Então, Ângela, obrigada mais uma vez por estar aqui eu que comigo. agradeço. E eu queria que você fizesse uma breve apresentação aí para a gente poder conversar hoje sobre soft skills, que é o nosso assunto de hoje. Nossa, esse assunto é sensacional. Então, só para me apresentar, eu sou professora de inglês há mais de 20 anos, eu sou especialista em inglês para fins específicos, exatamente trabalhando também com isso, essa expertise de entrevistas em inglês, em português, ajudando as pessoas a realmente conseguir um bom trabalho, né? Além de preparar pessoas para mestrado, doutorado e também provas de proficiência em inglês. Mas então vamos começar aí no nosso soft skills. Eu gosto muito de começar falando exatamente o que é soft skills, né? Essa Porque é a você fala primeira soft, pergunta, né? O que é soft skills? E só para isso, relembrar, gente, antes, Angela, um minutinho, só para relembrar, o primeiro episódio a gente falou sobre isso, autoconhecimento. Os vamos. processos de entrevista, eles têm várias etapas. E cada uma Uhum. das etapas aborda uma coisa diferente, né? Então, no primeiro episódio, a gente já falou sobre autoconhecimento. Mas antes, eu queria te fazer um pedido, Angela. Antes da gente Sim, entrar em soft skills, eu queria que a gente resgatasse um pouquinho a história do episódio anterior, que foi muito legal, porque eu queria que você desse um exemplo prático, né, de algum ponto. Lá a gente falou de como é que a pessoa aprende, né, a reconhecer os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, mas eu queria que você desse um exemplo na prática de um cliente que você já atendeu, né, não é uma coisa teórica, é uma coisa na prática, de sim. como que um ponto fraco, como falar sobre esse ponto fraco quando você está numa entrevista Nossa, e como é que muito você bom isso. ajudou esse cliente a desembaraçar, porque esse é um momento delicado da entrevista, né? Eu queria que a gente retomasse antes de Exatamente. começar no assunto de hoje, pode ser? Lógico, no episódio passado a gente até tinha falado que é muito difícil a pessoa falar o ponto forte ou o ponto fraco, principalmente os pontos fracos, porque às vezes a pessoa não se sente constrangida ou ela não sabe direito quais os pontos que ela tem. Então, uma das coisas que acontece nesse treinamento é esse autoconhecimento, nesse sentido de consciência dos próprios erros, não, dos pontos a desenvolver. Não são erros, são pontos a desenvolver, coisas que você são pontos fracos hoje, mas que você vai desenvolver para que sejam depois pontos do seu dia a dia, que até podem depois ser pontos fortes Uhum. depois, entendeu? Então, você acabou de falar de um cliente, realmente estou lembrando aqui um que foi bem agora, que no mês passado que aconteceu, ele estava tentando vagas para ser estagiário em alguma empresa. E um dos pontos fracos dele, que ele falava, né, dizia toda hora, eu perco muito tempo nas redes sociais, né? Nossa, é Quase, uma quase coisa que eu comum. falei assim, não é só seu problema, não, não é seu problema, não. Então, quer dizer, redes sociais, então ele falou, né, eu passo muito tempo no telefone, no celular, muito tempo ali olhando, vendo, e aí porque ele falou, isso me atrapalha, né, mas como é que eu Uhum. falo isso, né? Como é que eu falo, quer dizer, e aí eu falei para ele, olha, a melhor coisa de você falar, é que você tem consciência disso. E porque você tem consciência disso, só de você ter consciência disso, você pode falar de uma maneira que você tem consciência, que você perde esse tempo, e por causa disso você está trabalhando para perder menos tempo. Nossa, Porque perfeito. uma coisa que uma pessoa não vai dizer assim, ah, eu não vou nunca mais olhar o celular. A pessoa não vai fazer isso, né? Lógico Não que ela não vai. existe. Ou então não tem, entendeu? Ou não vou fazer, não vai fazer isso. Mas o que ela pode, ela diminuir esse tempo. É um ponto fraco que ela já sabe, tem consciência disso e pode desenvolver de uma outra, ela própria pode dizer assim, olha, hoje, como ele está fazendo, né? Eu só vou olhar o celular, o telefone
de manhã, na hora do almoço, no final do expediente, né? Assim eu consigo, pelo menos, estar mais concentrado na parte da manhã, na parte da tarde, só no final do dia eu vejo. Então, ele já mudou um hábito, né, que ele tinha, Nossa, já melhorou por causa de um treinamento de entrevista. Ele sim. viu exatamente um ponto fraco e ele mesmo teve consciência, ele falou, eu preciso mudar. Ele próprio falou. E Nossa, que aí, legal. na hora da entrevista, ele falou isso com tanta consciência, com tanta naturalidade, que a pessoa que olhou aquilo falou, poxa, Nossa. esse rapaz tem maturidade, esse rapaz ele já sabe o que ele está... Então, quer dizer, é bonito quando a gente vê um ponto que você Sim. tem consciência, mas você está desenvolvendo para mudar isso, né? Nossa, Então, e é maravilhoso isso, né, Angela? é, Pensa, do ponto de vista de um entrevistador, ele tem a exata noção de que ele está lidando, né, com um profissional que tem maturidade para lidar com as isso, deficiências aqui no caso, não, mas as dificuldades que ele tem, né? Porque exatamente. ninguém vai admitir que não tenha dificuldade. Quando a pessoa não sabe o que dizer, né, que faz errado ou que não Isso. faz da forma correta, é perfeito isso. E um rapaz jovem ainda, né? Imagina a Ele surpresa que tem isso não deve ter 22. causado, né? Nossa, ele até falou isso. Se eu não tivesse feito esse treinamento, na hora que me perguntassem isso, eu ia ficar olhando para cima, para o lado, eu não ia conseguir. Ele próprio falou, eu não Sim, conseguia, eu ia ficar. Porque a gente, e ele sim, falando isso, né? A gente não pensa no que, quais os nossos pontos fortes, a gente não tem conhecimento, a gente não tem a dimensão disso na nossa vida. Então, quando ele foi fazer entrevista e é um caso de sucesso, porque ele passou em 3 entrevistas, então foi muito legal isso. nossa, Três, ele teve que três, escolheu uma e agora vai começar o trabalho agora dia 1º de abril, muito legal isso, né? Ele nossa, pôde escolher uma multinacional, 2 outras. Então, ele escolheu aquela que pareceu para ele melhor. Mas é impressionante porque ele disse isso, né? Na hora que eu falei aquilo, a pessoa ficou olhando tão assim surpresa, né? porque eu consegui lidar bem com esse meu ponto forte ou fraco, lidar bem no sentido de eu estou trabalhando nesse ponto, eu tenho consciência disso. E aí é a mesma coisa, então eu vou trabalhando pontos negativos, pontos fracos, Sim. pontos a desenvolver de uma forma que a pessoa possa falar de uma maneira que ela sabe que está acontecendo, mas ela está trabalhando sobre isso. E é impressionante, porque ele mudou o hábito dele por causa dessa pergunta. Não, Então, ele mesmo, agora ele realmente está... Ele falou, não, agora eu estou botando muito menos tempo aqui, até minha mãe está surpresa por causa disso. Então, quer dizer, é impressionante como isso também faz com que a pessoa fique livre, né? Dá uma sim. libertação exatamente de ela não ficar presa a esse ponto fraco, que deixa a pessoa mais fraca por causa disso. Ao contrário, né? É isso. Pois é, eu vou repetir para quem não assistiu o primeiro episódio, né? Tá começando por esse aqui, eu vou repetir. A Ângela acabou de comentar desse rapaz que passou em 3 entrevistas, primeiro trabalho dele praticamente, né? É um Sim, estágio e tudo mais. isso. Eu fico muito, muito, muito surpresa. Volto a repetir, vou repetir isso em todos os episódios, até porque tem gente que, né? Cada um vai estar assistindo um episódio diferente. É muito impressionante os depoimentos dos seus alunos, né? Dos seus clientes. Eu fico muito surpresa com o grau de gratidão que eles têm, de sucesso Sim, que eles têm e de sim, transformação. Isso que você comentou, eu já tinha visto em alguns dos depoimentos dos seus alunos, né? Que a transformação que eles sofrem não é só o bom desempenho naquele processo seletivo, né? A sim, questão do autoconhecimento, da descoberta, do saber lidar com as suas questões, isso causa uma transformação que vai gerar um resultado positivo para o resto da vida dele, em todo o resto da esfera da vida, dos outros aspectos da vida dele. Isso é muito legal, né? Nossa, eu fico muito encantada. Mas vamos lá. Adorei esse caso aí. Eu ia te perguntar para contar no final, mas você já contou que ele passou, então estou mais então, feliz ainda por ele. isso aí. Então vamos lá. O Ótimo. episódio de hoje a gente vai falar sobre soft skills. Os gestores de RH, né, têm tocado fortemente nesse ponto. Eu acho que muita gente que vai para uma entrevista de emprego não tem muita noção do que isso significa, não sabe muito como lidar com esses É, aspectos. Então, para começar, como você mesmo disse, você vai isso. contar para a gente o que é soft skills, né? Do que é que estão falando. Antes disso, Sim. define o que é isso para a gente. Então, são habilidades socioemocionais, tá?
que hoje está muito em voga. O que são essas habilidades socioemocionais? São aquelas habilidades ligadas à personalidade de cada um, a sua personalidade. Então, o que são essas, vamos dizer, hoje, né, existem habilidades que estão mais em voga, que as pessoas, os entrevistadores, as pessoas das empresas procuram mais nos candidatos de hoje. Então, porque a gente tem tantas habilidades, eu resolvi até listar aqui, e vou ler, porque são tantas que a gente já ouviu falar, e aí a gente vai depois desenvolver um pouco que tipos de habilidades são essas, tá? Vou Então, por escrever exemplo, aqui também, vai lá. Isso, lá, olha, essas habilidades que estão em alta, tá? Colaboração, pessoas que colaboram dentro de uma equipe, tá? Flexibilidade, quanto mais flexível a pessoa for, melhor. Capacidade de trabalhar sob pressão, e agora cada vez mais a gente está tendo isso em todas as áreas. Comunicação eficaz e assertiva, então a pessoa ser... Comunicação, em geral, é uma coisa que é uma dificuldade em tudo quanto é empresa, né? Então, eles querem pessoas que tenham uma boa comunicação. Pessoas que sabem tenham orientação para resultados. Então, uma pessoa que sabe realmente que chegue lá no objetivo, no target que eles colocaram, né? Depois, trabalham em equipe, saber como trabalhar em equipe, quanto mais, né, tanto que as baias, não tem mais baias, a pessoa trabalha agora nas em ambientes empresas abertos. Abertos, né? Você tem que saber trabalhar com outra pessoa. Liderança também é outro ponto que as pessoas procuram mesmo ver pessoas que são líderes em todos os aspectos, né? De qualquer área. Protagonismo, a palavra do momento, protagonismo, aquela pessoa que vai na frente. Proatividade, esse protagonismo com a proatividade são duas palavras que estão cada vez mais, a pessoa que tem a iniciativa, né? Uma pessoa que tenha inteligência emocional, que a gente também persegue cada vez mais, a gente cada vez mais vê, principalmente nessa pandemia, como que as pessoas precisam ter outra qualidade, resiliência. Né? Então, a resiliência faz a pessoa aguentar esses contratempos que acontecem na nossa vida. Tá? Então, essas habilidades são as que mais as pessoas, mais os entrevistadores procuram num candidato, através de perguntas, como é que eles vão ver isso na pessoa. Tá? E são habilidades bastante complexas, né, Ângela? Sim. Que não são fáceis da gente ter, e imagino que para falar também sobre elas não deva ser uma coisa tão simples assim. Você consegue dar um exemplo também? Lembra que aqui a nossa conversa é para trazer coisas reais, aprendizado aqui, para sair daqui quem ouviu e já aprendeu alguma coisa. Algum aprendizado na prática, alguma experiência que você teve com um cliente seu, para dar algum exemplo de algum desses tópicos que você citou, como você trabalhou, né? Essa questão em particular, para exemplificar, até para ajudar as pessoas que estão ouvindo a ter uma ideia de como trabalhar e falar sobre isso. Bom, certamente. Olha só, é interessante como é que eu trabalho com esse tipo de coisa. Primeiro, conheço a pessoa, né, para saber quais os pontos dela que, vamos dizer, que ela saiba de todas essas habilidades, que habilidades ela tem. É uma pessoa que sabe trabalhar sob pressão, é uma pessoa que tem capacidade de liderança, uma pessoa que tem... Então, eu tento resgatar naquela pessoa alguma história de vida dela, que ela me diga, olha, aqui eu tive um momento de protagonismo. Então, uma pessoa, por exemplo, agora, né, desse candidato que passou falando dessa pessoa que acabou, que vai começar agora, dia 1º de abril. Então, olha só que interessante. Ele joga um esporte em grupo e ele é coordenador desse esporte, né? Então, ele tem desse time. Então, é interessante porque eles treinam e ele falou assim, olha, é muito difícil lidar com um time, com pessoas bem diferentes. Então, eu tenho que ser, às vezes, uma pessoa assim, um pouco mais... Tem uns que são mais durões, tem os outros, acho que joga vôlei. Então, eu tenho uns que são... Outras pessoas são mais maleáveis, outras não. Então, por causa disso, ele já tem uns 3, 4 anos treinando nesse tipo como coordenador disso. Por causa disso, eu tenho que ver horário, quais os horários que a gente vai treinar, eu tenho que ver tudo. Por causa disso, eu desenvolvi também uma responsabilidade grande pelos outros, né?
e também um saber trabalhar em equipe. E aí eu falei assim, você precisa falar sobre isso na hora que você vai fazer a entrevista. Porque se você, quando fala, uma pessoa que não tem muita experiência de vida, apesar, ele tem uma experiência de vida e não tem muita experiência no trabalho, porque ele está fazendo um processo seletivo para ser estagiário. Então, ele não tem tantos, vamos dizer, cases de sucesso, que ele não trabalhou quase, né? Quase não trabalhou. Ele, nesse caso, ele só teve um estágio, esse é o segundo estágio dele, e ele tá querendo exatamente uma área financeira, né? Trabalha, a área dele é de administração de empresas, então ele quer exatamente uma coisa mais financeira. E aí ele falou isso, poxa, então é interessante, porque ele falou sobre isso, na mesma hora perguntaram, que legal, que time é isso? Quanto tempo que você é atleta? E aí começaram a ter uma conversa, que é isso que é interessante. Quando você fala de uma coisa que você já faz, quando você faz uma coisa que é gostosa para você, então você fala com naturalidade, e aí você demonstra uma boa comunicação, você demonstra até uma liderança, que é isso que eles querem. Então, o que eu faço? É resgatar dessas pessoas, até que não têm tanta experiência de trabalho, as experiências que eles têm no dia a dia. E quem tem experiência de trabalho, casos deles, né, que eles podem falar, poxa, eu tive de liderança aqui, eu tive flexibilidade lá, mudou todo mundo da minha empresa, e eu consegui, nessa que mudou, que é uma das coisas que antes da pandemia acontecia, né? As pessoas às vezes não gostavam de mudar de lugar. Então, eu lembro de um cliente que coitado, ele era mudado de lugar de 3 em 3 meses. Então, aí ele falava assim, pô, eu me acostumei, né, a conseguir assim, não ter aquela mesa como minha, porque eu não sabia se aquilo ia ficar. Então, aquilo ajudou muito a ter mais flexibilidade, a não ficar tão... Então, isso tudo, se a pessoa me conta, eu vou tentando nas conversas, me diz um case que aconteceu com você, vou conversando com a pessoa, pronto, a pessoa já me mostra uma dessas habilidades e eu enfatizo isso e ela fala isso na entrevista. Uma coisa que aconteceu com ela, fica muito feliz de falar e aí aquilo lá já sai outras perguntas que o entrevistador faz por causa daquele case, daquela coisa boa que a pessoa contou. É isso que acontece. E é muito legal, Ângelo, que você está contando, porque assim, por exemplo, no caso do rapaz, né? É uma coisa que faz parte do cotidiano dele, treinar, jogar, e que, teoricamente, ele jamais pensaria que isso poderia ter algum proveito para ajudá-lo no processo de seleção. Né? E o que é bacana é você, obviamente, que tem expertise nisso, enxerga nessas questões do dia a dia, nessas vivências cotidianas que eles têm, pontos em que podem destacar justamente essas questões aí de soft skills que você citou, né? Como protagonismo, resiliência, enfim, todos esses aspectos. Então, isso acho que é um diferencial muito grande que o teu treinamento tem com relação aos outros, né? Eu comentei isso um pouquinho no primeiro programa, a gente vê muito aí na internet lista de perguntas que as pessoas fazem, né? Numa entrevista, mas aí versa muito sobre questões mais técnicas, coisas mais engessadas, que não dão muito... para o entrevistado, quem está fazendo a entrevista, fica muito claro que a pessoa estava treinando, né, perguntas e respostas, decorando questões. E é muito interessante isso que você faz durante esse seu treinamento, que é resgatar a história da pessoa, extraindo pontos positivos ou pontos que não são tão fortes, mas que ele vai aproveitar e vai tornar um ponto forte durante a entrevista, né? Exatamente. Isso que é uma coisa que é um diferencial muito grande no teu processo, né? Isso, e a pessoa se sente mais à vontade de falar isso, por se sentir à vontade, o próprio entrevistador vê essa naturalidade, e aí ele fala, nossa, eu estou gostando muito, que é o que aconteceu com esse rapaz, gostei muito de entrevistar esse rapaz, porque ele tinha segurança no que ele fazia, ele faz coisas e falou aquilo com segurança, com naturalidade, né? E é interessante isso que você acabou de falar, porque aí a pessoa também, ela começa a ver, puxa, eu faço muita coisa boa. Apesar de eu ter pouca experiência de trabalho, eu também tenho, né? Já participei de um trabalho voluntário, já fiz alguma coisa, e aquela pessoa que tem pouca experiência de trabalho, ou nenhuma experiência de trabalho, também viveu, entendeu? Ela não trabalhou, mas ela viveu alguma coisa. Então, ela tem pelo menos 20 anos de vida, né? De vivências, né? Exatamente. E aí, o que aconteceu? Eu resgato isso. E aí, aquela pessoa que não sabia nem que tinha
tanta coisa boa que ela tinha feito, ela começa a se dar conta de que ela, poxa, eu fiz isso, tem razão, Ângela. Ele mesmo fala, puxa, eu não sabia que eu tinha tantas habilidades, eu não sabia que eu tinha tanta... Ele não sabia, ele mesmo ficou... Então, e aí a pessoa, quando fala aquilo, eu falo, puxa, você está me resgatando, você está me falando coisas que eu nem... E aí ele escrevia, Nem impressionante, ele ele escrevia. sabia, né? Eu não sabia, ele escrevia, puxa, isso é muito legal falar sobre isso, é muito legal. Aí ele botava lá e pronto. Aí na hora que saiu, ele falou, poxa, Ângela, aquilo que a gente trabalhou aqui foi exatamente o que a pessoa perguntou, só que aí saiu de uma outra forma. A gente já tinha conversado sobre isso, né? Então aí é outra coisa, né? Não, e você imagina a diferença que tem, né, Angela, de dois candidatos. Um que não teve um preparo antecipadamente de refletir sobre a sua própria história, né, sobre essas Sim. características da personalidade, né, do autoconhecimento mesmo, como a gente falou no primeiro episódio, que vai responder questões, ou fica pensando, né, levantando os olhos porque não sabe o que responder, ou fica inseguro e gagueja, com relação a esse rapaz que já tinha pensado sobre a sua vida, sobre aspectos da sua vida que caberiam muito bem naquela discussão, a naturalidade com que esse menino deve ter conversado, né? É uma coisa que não é... Se a gente pensar friamente, não teria mesmo como esse menino não ser contratado, porque imagina a diferença. Quantos meninos de 20... Meninos, vou chamar de meninos, né? Porque eu já passei um tantinho dessa idade. Quantos meninos de 21 anos teriam a tranquilidade de resgatar histórias de vida como pontos, né, que iriam favorecer favor, suas né? características, Isso. exatamente. Então, pensando friamente, né, cada vez que você me conta uma história, que eu fico sabendo de um caso desses, fica muito claro por que você consegue que todos os seus entrevistados passem, né? Claro que a parte técnica é por conta deles. Mas nesse episódio, acho que o que ficou muito legal para a gente aqui que está ouvindo, e aqui conversando, pensa num rapaz, né? Numa rapaz ou numa menina, não importa, né? Num jovem que está pensando agora no seu primeiro emprego. Eu fico imaginando que ela pensa que não tem nada a dizer, né? Tipo, o que eu vou fazer lá nessa entrevista? Eu não vou passar. Se ela entrar numa sala e tiver alguém mais velho que ela já acha que perdeu no momento desse, exatamente, né? Porque ela fala, ué, se o outro já trabalhou e o meu primeiro emprego, não vou me contratar nunca. E a diferença que faz passar por um treinamento desse tipo, né? A segurança que um menino desse demonstra deve ser uma coisa assustadora para quem está olhando do outro lado, né? E é isso que ele fala. Até ele falou outro dia, até que ia falar isso com os amigos dele, né? Ele falou assim, é impressionante porque a gente só depois que faz é que vê o quanto você não sabe de você e o quanto você, por que você perdeu tempo não fazendo isso. Quer dizer, ele falou, foi o melhor investimento que eu fiz. Porque se eu não tivesse feito isso, primeiro porque ele já está procurando emprego há algum tempo, ele entrou agora esse ano para fazer esse curso comigo e pronto, já passou e já está empregado, né? Então, ele falando, se eu não tivesse feito isso, se eu tivesse deixado, eu vou continuar mandando os meus currículos, e é impressionante, ele até falou isso, é impressionante, né, Ângela? Eu botei um monte de currículos e ninguém me chamou para nada. Enquanto a gente começou a fazer esse processo aqui, não sei porquê, um monte de gente começou a me chamar. Ele realmente foi enquanto a gente estava fazendo o curso, uns 2 meses, que a gente já está praticamente 2 meses, é impressionante como ele assim, começou a ter propostas, assim, praticamente umas 5 ou 6 propostas, e ele não tinha recebido nenhuma. Né? Então, ele falou, poxa, aí à medida que eu fui fazendo a entrevista, eu fui passando. Então, ele foi passando nas entrevistas, ele passou em 3, e ele deixou as outras, porque ele falou assim, não, porque eu já tenho ele teve que dizer para uma empresa que também chamou para que ele fizesse entrevista agora, essa semana, ele falou, olha, não, muito obrigada pela oportunidade, mas infelizmente eu não vou fazer a entrevista, porque eu já passei no processo seletivo, vou começar agora em abril, eu já dei a minha palavra. Então, aquilo foi muito legal, ele também poder, já dei a minha palavra lá, então eu não vou poder participar agora disso aqui, eu prefiro que vocês não gastem esse tempo, né? E aí ele até falou, puxa vida, era uma empresa realmente grande, e ele falou assim, até se eu quisesse, poderia continuar um pouco no processo seletivo, até para ver aonde dava, mas eu não quis fazer isso, porque afinal de contas eu já passei lá e já dei a minha palavra e chega, né? Não precisa. Então, a segurança é tão grande que ele mesmo falou, né? Qualquer coisa que eu faça agora já é outra visão, já é outra cabeça que já tenho mais facilidade para passar,
entendeu? Sim. E é isso mesmo, quanto mais sucesso você tem, sucesso atrai sucesso. Sem dúvida. Então, você vai ficando melhor cada vez, né? Então, com não, certeza e o nível de isso segurança dele, né? Porque pensa, isso. ainda que ele não passasse em algum outro processo, ele já está tão tranquilo e seguro com o que vai acontecer, aquilo que a gente começou, né, no primeiro episódio falando, passar por qualquer tipo de entrevista, por qualquer tipo de avaliação, qualquer um de nós causa medo, insegurança. Agora, uma pessoa que já passou com sucesso por várias, já pode até negar, um próximo momento, né, que ele vai, com certeza vai passar por muitos na vida ainda, porque ele é muito jovem, imagina o nível de tranquilidade dele, né? E agora, ele reconhecendo na vivência dele os aspectos, porque uma coisa muito interessante, que o que ele fez com você no treinamento, não é uma coisa que se encerrou ali, né, no momento em que ele passou na entrevista. São agora aprendizados e olhares que ele tem para as coisas que ele vai ter para o resto da vida, né? Exatamente. A percepção dele é outra agora desse rapaz, né? Exatamente. E Muito até ele falou, agora eu quero continuar agora as nossas aulas de inglês, agora não focando para isso, mas focando em outras, porque ele falou, em inglês eu nunca posso parar, porque a gente precisa sempre se desenvolver. É lógico, até porque ele vai usar inglês na empresa. Então, isso tudo, a pessoa já está com outro olhar no mundo, né? E ele falou, eu amadureci com isso. Exatamente. Então, isso é que é essa vantagem, esse é meu diferencial, sabe, Regina? Isso que você está falando é exatamente o meu diferencial, é você fazer com que a pessoa entenda os talentos que ela tem, entenda o que ela pode e resgatar a história dela, né? Ver o que ela... E aí mandar ver nisso. E quando a pessoa está nisso, ninguém segura aquela pessoa. Porque todo mundo tem uma história de vida que você pode contar, e por que não contar, né? Então, isso e neste caso, este menino fez em inglês com você, todo esse processo seletivo. Todo inglês. Que bacana, né? Porque, além de tudo, né? Ele tá, obviamente, ele te procurou por causa disso, então, ele foi treinando, inclusive, em inglês, quer dizer... Em inglês, tudo em inglês. Foi que bacana. Aulas, e se tivesse sido também, né, o mesmo processo em português, ele teria... Em português também contemporâneo. Isso. Que bacana, Angela. Angela, obrigada. Nossa próxima conversa vai ficar aí para um próximo episódio. E aí, convido as pessoas que assistiram este e não assistiram o primeiro episódio, voltem aí, procurem, é autoconhecimento. E aí, aguarda que nessa semana ainda vai sair mais episódios falando sobre esse processo seletivo para ajudar vocês que estão passando por isso. Obrigada, Angela, mais uma vez. Muito obrigada. Até mais. Tchau. Obrigada. Tchau.